Já. Olá, pessoal. Boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa conferência de aniversário de 4 anos da Igreja Presbiteriana Pedras Vivas. É uma alegria muito grande para a gente, da igreja, poder receber você aqui. Se você está nos acompanhando online, quero saudar você com um abraço. Se você é da comunidade, a gente já se conhece e é uma alegria ter você aqui conosco. Mas se você não é da igreja, está aqui por meio de algum terceiro, se você é um amigo de alguma igreja, sinta-se também em casa, acolhido. É uma grande alegria ter você aqui com a gente. Hoje, como vocês bem sabem, nós vamos começar a nossa conferência de 4 anos, a comemoração de 4 anos de organização da Igreja Pedras Vivas. O tema, né, que a gente escolheu foi missão e ortodoxia. Obviamente, o nosso desejo é que esse encontro fosse presencial, mas pelas condições que nos foram apresentadas, infelizmente não foi possível, mas mesmo assim nós decidimos fazer esse encontro de forma virtual e quero, de fato, dizer para você o quanto que nós, da igreja, agradecemos a Deus, né? Louvamos a Deus por isso. Tem sido uma bênção caminhar com aqueles irmãos ali presentes, com amigos queridos, e ser abençoado pelo Senhor na caminhada cristã ali. Bem, a nossa conferência, como já disse, com o tema Missão e Ortodoxia, se inicia hoje e finaliza amanhã, às 4 horas da tarde, 16 horas. Você poderá acessar o link também, que a gente disponibilizará perto do horário. E aí eu quero convidar também você a estar conosco amanhã, às 4 horas da tarde. O reverendo Christopher, que iniciará hoje, irá também finalizar amanhã, nesse mesmo tema, e, portanto, é de fato uma alegria também tê-lo conosco. Então, quero já aproveitar, sem mais delongas, apresentar o reverendo Christopher. Reverendo Christopher é um amigo pessoal, de longas datas, né? É muito querido, ele e sua família. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana em Manancial, Rio Grande do Norte, Natal. Pastorei uma igreja presbiteriana lá. É marido da Nara e é pai do Thomas e da Cristine, bem novinha, agora nasceu. Christopher, quero mais uma vez agradecer a você por estar aqui com a gente. É uma alegria ter você conosco e de fato, o nosso coração se alegra em ter irmãos como você, próximos, que se preocupam com a igreja e que se dedicam à igreja. Então, sem mais delongas, quero passar a palavra para você, então, você poder já iniciar a sua palestra. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Danilo, pelas boas-vindas. Irmãos, eu pensei que dessa vez nós íamos conseguir nos conhecer pessoalmente, né? Nós já tivemos uma ocasião ano passado juntos, online, a convite do pastor Sérvulo e do conselho, e é uma alegria, mesmo que não podendo ser online, nós podermos novamente nos encontrarmos, ou compartilharmos, estudarmos a palavra por esse meio eletrônico. Queridos, quando o conselho, né, da Igreja Presbiteriana Pedras Vivas me convidou, né, para falar sobre esse assunto de missões, 3 temas me foram pedidos para que eu pudesse entregar à igreja na forma de palestra. Porém, quando saiu dessa estrutura presencial para a estrutura online, né, nós tivemos que escolher 2, e então nós procederemos com a exposição dessas 2 palestras, a primeira hoje e a segunda amanhã, como o presbítero Danilo falou. Hoje, a primeira palestra, cujo título vai ser com esse título, Missões e Pregação, o método de Deus para missões. E a segunda palestra, ela surge por uma necessidade natural, né, além da própria demanda, do que a própria Escritura fala expressamente, ela também surge dessa própria primeira palestra, que é Missões e Ortodoxia, o Evangelho de Cristo e as doutrinas das Escrituras. E esse aqui é o tema propriamente dito da conferência de aniversário dessa igreja querida. Esses 2 temas, irmãos, eles foram deliberadamente escolhidos por 2 razões, que nós podemos chamar de um aspecto positivo e um aspecto negativo desses temas. A primeira razão, o primeiro aspecto, e obviamente não poderia ser outro, como presbiteriano que nós somos, é que a Escritura dá ênfase nesses 2 temas quando se trata de missões. Ela enfatiza isso. Então, para nós tratarmos dessa temática sumariamente, como é o que nós vamos fazer nesses 2 dias,
nós não podemos deixar de passar por esses dois temas, tratar desses dois tópicos. A segunda razão, ela também é importante, e eu poderia dizer como ela é um contrapeso ao erro de nossa época com relação a esse assunto. Por isso que nós chamamos de aspecto negativo ou de aspecto apologético. É um contraste com o que nós julgamos ser um erro dos nossos dias no tocante à lida com esse assunto. Desde o século passado, irmãos, surge um movimento teológico sistemático cuja chave hermenêutica para interpretar a Escritura passou a ser missões. Eu não quero cometer injustiças, né? Conheço a complexidade da questão e que em uma breve palestra ou duas ocasiões que seja, não dá para tratar nem resolver a controvérsia em si mesma. E que nem todos os que estão nessa área ou nesse grupo, eles podem receber as mesmas generalizações. Então, ciente de tudo isso, dessa cautela, desse cuidado e do amor cristão, eu devo mencionar duas coisas aqui para entendermos o contexto das duas palestras. Então, o primeiro aspecto vai ser desenvolvido no resto das palestras, que é a Escritura falando sobre isso, mas eu preciso situar esse contexto da tratativa do tema de missões que lida com a palavra de Deus e com a igreja e a lida da Igreja de Cristo nos últimos dias, né? Estes que eu mencionei, irmãos, eles cometem dois erros. Querendo encorajar missões, terminam por desfigurá-la, terminam, na verdade, por trazer uma visão equivocada ou uma série de complicações na prática e na ideia de missões. O que foi expresso, né, o primeiro problema desse grupo é isso, já foi falado, é fazer de missões a chave hermenêutica da Escritura. Tudo é interpretado e passa a ser interpretado à luz disso. Missões são vistas em tudo e, consequentemente, tudo é missões. Então, termina gerando uma estrutura hermenêutica em volta desse tema ou dessa prática da igreja. E sendo bem sincero, irmãos, e claro, aqui é preciso ser claro nesse pontuar, né? Não é errado afirmar esse ponto da missões ou da evangelização, como for chamado. Pois, de fato, Deus é o Deus redentor, o Deus que se revela é o Deus criador e redentor, e isto, nós podemos falar de outra forma, é um Deus que está envolvido no seu plano de redenção da sua criação por meio de Cristo. E aí nós podemos chamar, é a missão, ele está fazendo essa missão, esse plano dele, a execução do seu plano. Porém, irmãos, quando nós falamos de chave hermenêutica, nós estamos tratando de uma questão muito séria. Pois se o que é afirmado como chave hermenêutica da Escritura não for a chave hermenêutica dela, você vai criar uma série de reducionismos e mais interpretações da revelação de Deus. E aí passa-se, irmãos, a fazer uma série de reinterpretações de doutrinas e de textos da Escritura Sagrada. Eu vou aqui dar dois exemplos para os irmãos perceberem como que é importante estarmos atentos a isso. O primeiro, uma situação que eu estava, uma pessoa desse grupo, né, que tem dedicado a estudo desse tópico, afirmou com clareza, levando às últimas consequências tal pensamento de missões como chave hermenêutica da Escritura Sagrada. E afirmou com clareza que o fim principal da igreja era missões. Ele não falou, irmãos, que um dos fins ou um dos objetivos. Não. Ele falou que o fim principal era missões. Tudo na vida cristã, ele continua argumentando, tudo na vida cristã, na igreja local, gira em torno dela. A piedade visava missões. O discipulado, missões. O pastoreio era para isso, para missões. O culto era para missões. O fim principal da igreja era missões. Essa frase lembra você alguma coisa? Se você é bem versado na Escritura Sagrada e na nossa ação doutrina, resumida nos nossos padrões, expostas, e ali nós professamos essa verdade, você se lembrou da primeira pergunta dos nossos dois catecismos, e que não é à toa, ela é a primeira, porque ela é a base de tudo das doutrinas, tudo da vida, tudo da Escritura Sagrada. E a pergunta é, qual é o fim principal do homem? A resposta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Tudo mais, irmãos, está em função disso. Tudo é feito em função desse propósito e visa alcançá-lo.
Não é que nós temos esse único fim, mas ele é o principal e o supremo, como diz o Catecismo Maior, mostrando que todos os fins da nossa existência vão ser ordenados para atingir esse fim. Tudo que nós somos e fazemos é para esse fim. O homem na criação e o homem na redenção possuem esse mesmo fim: glorificar a Deus, alegrar-se ou ter satisfação nele para sempre. A redenção, então, irmãos, é exatamente a restauração. Ela restaura e possibilita o homem cumprir esse propósito. Porém, irmãos, esse homem, né, esse irmão, esse missiólogo, ele transformou missões no fim principal do homem. E quando, irmãos, nós não tivermos de fazer mais missões, qual será o nosso fim? E quando tudo se consumar e todos os que eram para ser alcançados forem alcançados? A Escritura diz, irmãos, com clareza: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Missões, irmãos, está aqui. Quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Comer, beber, vida pastoral, trabalho pastoral, discipulado, vida de santificação, piedade, culto, missões, tudo isso é para a glória de Deus. Inclusive, missões. As missões só são o que são, irmãos, por causa da glória de Deus. A glória de Deus está envolvida ali. Hoje e na eternidade, nós glorificaremos a Deus e teremos satisfação plena nele. Percebe as consequências? Quando você não entende, você coloca uma ênfase indevida, você traz uma desordem. Aqui houve uma reinterpretação da doutrina bíblica, o fim principal do homem. O segundo exemplo, irmãos, foi de um missiólogo, teoricamente expondo Gênesis 12, quando Deus se revela a Abraão e chama-o para si, estabelece o primeiro momento do pacto, ali firmando as promessas. Esse irmão, ele tomou o texto e disse que ali Deus nos ensinava, naquele texto, o significado daquele texto era que Deus nos ensinava os 3 Ds da missão. Desconforto, deslocamento, eu não consegui lembrar o terceiro D, eu não lembro o terceiro D. Mas a pergunta é, o texto realmente foi revelado para nos ensinar 3 Ds da missão? Ok, irmãos, nós podemos sim tirar aplicações e implicações sem dúvida com relação à missão, com relação à evangelização. Mas perceba que isso só é possível se nós interpretarmos o texto corretamente, com a chave hermenêutica que a própria Escritura dá, com a própria intenção do autor para aquele texto. Fazer isso que foi feito é desfigurar o texto e não permitir a compreensão correta. Então, eu não quero, irmão, me delongar mais nessa descrição, dessa questão, mas eu concluo dizendo o porquê que eu a descrevi aqui nesse contexto atual. E o porquê da importância para a nossa palestra. E é isso, irmãos. Porque, pelas mesmas razões, esse grupo comumente despreza a pregação ou diminui a importância da pregação conforme ensinado nas Escrituras Sagradas e propõe inúmeros outros métodos tão ou mais eficazes quanto a pregação. E segundo, despreza ou minimiza a ortodoxia, a doutrina e a importância dela nas missões. Então, nosso argumento vai ser esse, irmãos, nas duas palestras, embora tratando de dois aspectos diferentes. É que para entendermos, aprendermos e crermos o que é missão, ou missões, e fazermos missões, nós devemos considerar essas duas coisas porque elas são fundamentais e indispensáveis para a crença e a prática correta. Pregação como método que Deus estabeleceu para missões e a ortodoxia como algo inseparável do Evangelho de Cristo e da entrega desse Evangelho. Então vejamos, irmãos, o nosso primeiro assunto, que é missões e pregação, método de Deus para missões. Quando, irmãos, nós falamos de uma ação, inevitavelmente vem a necessidade de nós entendermos como executá-la. Ou seja, os métodos corretos para aquilo. Qual é a ação e qual é o método? A ação já está claro para nós, é missões, né? E o que é essa palavra? O que é isso, missões? Essa palavra, irmãos, no sentido que é tomada aqui, ela aparece 2 vezes na versão NVI, em Atos capítulo 12, versículo 25, e Atos capítulo 16, capítulo 14, versículo 26. É a tradução que a NVI faz. Porém, as palavras no grego original
No primeiro caso é diaconia, é o serviço que foi prestado, e a palavra para obra, simplesmente, né? Porém, o conceito exegético aqui, exegético da missão, é uma tarefa a ser cumprida, né? E aqui, com muita tranquilidade, não há problema nisso, né? Pegou-se a expressão missões, que se consagrou no meio da Igreja Evangélica Internacional, para se referir ao dever da igreja de pregar o evangelho a toda criatura. Comumente enfatiza-se muito o aspecto transcultural, mas a ideia seria essa, o dever de pregar o evangelho a toda criatura. E a igreja tem esse dever de pregar o evangelho a toda criatura. Qual é o método, então, dessa ação? Que é o ponto da nossa palestra. O Deus que entregou a missão, ele entregou também o método e os meios para executar essa missão. Um dos pontos, irmãos, da nossa profissão de fé como presbiterianos é essa convicção de que a palavra de Deus é suficiente para aquilo para qual ele nos deu. Ela é suficiente para tudo o que é necessário na nossa vida, e especialmente para a nossa salvação e para a glorificação do Senhor. Então, sem dúvida, o Deus que se revelou, o Deus que revelou e entregou as missões para a igreja, ele também revelou e entregou para essa igreja um método correto para se fazer essas missões. E nós vamos ver, então, isso, irmãos, esse tópico, a partir de uma caminhada em 3 tipos de livros na Escritura do nosso Senhor, que é os Evangelhos, Atos e algumas epístolas. E, se Deus quiser, amanhã nós faremos o mesmo caminho, o mesmo passo, certo? A mesma trilha. Então, vejamos, irmãos, primeiramente os Evangelhos, ou seja, a prática do próprio Cristo, né? A descrição dos apóstolos, de quem Cristo é e do que ele fez. Aquele, irmãos, que sem dúvida é o enviado de Deus, o grande apóstolo, como diz o autor aos Hebreus, e apóstolo aqui significa enviado. E se teve alguém que fez missões perfeitamente, esse foi Cristo, o próprio Deus envolvido na sua obra de redenção. Então, irmãos, vermos a sua prática, a prática de Cristo, no todo do que ele revelou nas Escrituras Sagradas, nos ensinará sobre que método é esse. Então, venha comigo, por favor, para Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 14. Veja, a primeira ação do ministério de Cristo que Marcos registra no Evangelho é essa. Após a sua tentação, no versículo 12 e 13, né, o capítulo 1 de Marcos é muito sumário, é muito resumido, mas interessantemente, após a tentação, a primeira descrição da obra de Cristo feita por Marcos é essa. Depois de João ter sido preso, Marcos 1,14, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Pregando o Evangelho de Deus. Agora veja Marcos 1,38, ele claramente fala o objetivo da sua vinda. Ele diz, Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Para que foi que Cristo veio? Para pregar. Para pregar, como claramente Marcos falou no versículo 14, o Evangelho. Um outro evangelho, irmãos, Mateus, por exemplo, Mateus capítulo... o evangelho de Mateus, ele como um todo foi escrito, né? Há uma concordância quando nós analisamos o evangelho de Mateus, que ele foi escrito para alcançar os judeus, para mostrar que Cristo é o rei Messias prometido, aquele que foi anunciado e prometido a Davi como descendente que se assentaria eternamente no seu trono. Esse era Cristo. Então todo evangelho ele vai enfatizar, ratificar essa tese. Quando nós chegamos, irmãos, em Mateus capítulo 4, por favor, todo o capítulo 1 até o capítulo 4, Mateus ele mostra como que Cristo é o Israel perfeito de Deus, esse rei Messias prometido, que viveu perfeitamente aquilo que Israel deveria ter vivido. No que Israel falhou, esse Cristo não falhou. Então, ele vive a nossa vida, a nossa história de uma maneira perfeita que nós não vivemos. E então ele chega no versículo 23 e veja o que ele diz. Depois de apresentar esse aspecto desse rei, ele chega no versículo 23 e diz, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Veja, o argumento de Mateus é apresentar esse rei como rei Messias. Mas lembre, irmãos, que o rei Messias no Antigo Testamento foi revelado como não apenas rei. Ele era rei, sacerdote, por exemplo, o Salmo 110 nos fala essa verdade, e ele era rei e profeta, como o Salmo 2 nos mostra.
Ele é o rei ungido do Senhor, que foi estabelecido por ele, que proclama o decreto do Senhor. Então, Mateus vai mostrar exatamente esse rei que é profeta. E o que vem logo em seguida? Vem o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o grande sermão da montanha. Uma extensa pregação de Cristo aos seus discípulos e àqueles que ouviam. Esse rei Messias veio pregar. Veja, por favor, especificamente o final do Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esse rei Messias era profeta. Prega, ensina, revela a Deus e a sua vontade ao povo. O restante do livro de Mateus, irmãos, ele vai alternar exatamente entre pregação e cura. Pregação e cura. Lucas, capítulo 7, versículo 22, faz a mesma coisa. Veja, por favor, Lucas 7, 22. Ele diz: então Jesus lhe respondeu: ide anunciar a João o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam e os leprosos são purificados. Os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-lhes, prega-se-lhes o evangelho. Novamente, cura e pregação. Lucas 20, capítulo 20, versículo 1, novamente, Jesus estava pregando. João, capítulo 8, o tempo todo Cristo debatendo com os judeus faz referência ao ato que ele está fazendo. Eu estou dizendo, eu estou falando, eu estou testemunhando, e vocês não creem na minha pregação, vocês não creem no que eu estou dizendo. João, capítulo 14, irmãos, versículo 9 a 11, Cristo faz a mesma coisa com os seus discípulos, tentados à incredulidade. Creiam no que eu falo, creiam no que eu prego, creiam no que eu digo, e vejam as minhas obras que testificam o que eu estou falando. Mateus 28, então, ele chama os seus discípulos a fazerem o que ele estava fazendo. Ir por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Atos 1:8, vocês são as minhas testemunhas. Veja, irmãos, 22% das ocorrências da palavra pregação e os seus derivados de toda a Escritura Sagrada, 22% encontra-se nos evangelhos. Percebe? O método de Cristo, o método de missões de Cristo era pregação. O método público dele era pregação. E o método privado, relacionamentos. Alguém vai falar, sim, relacionamento. Mas visando o quê? Visando pregação. Ele se aproxima da mulher samaritana e prega a ela. Ele estabelece relacionamentos para anunciar o evangelho, a pregação do reino, do seu reino. E veja, irmãos, se você percebeu na leitura dos textos, há uma outra coisa que é pregação e milagres, né? Pregação e milagres. Os milagres de Cristo, irmãos, eles possuíam alguns propósitos que nós não vamos ter tempo para discorrer aqui. Mas sem dúvida, irmãos, sem dúvida, de alguns propósitos e significados na teologia bíblica dos milagres de Cristo que ocorreram, efetivamente, ele os fez. Um deles era ser um holofote para a sua pregação. Ele claramente mostra isso. Ele, às vezes, usa esse argumento: vejam as obras que eu faço, que testificam, que confirmam o que eu estou falando. Ou seja, irmãos, os milagres de Cristo, sua construção de relacionamentos, tudo visava a sua pregação. A revelação de Deus, a revelação de quem ele mesmo era como Salvador do mundo. E o que é pregar, então, irmãos? Seria a pergunta inevitável em seguida, né? O que é pregar, o que é pregação? A prática de Cristo, irmãos, ela deixou claro, e nós veremos isso no livro de Atos, também veremos isso nas epístolas, mas sumarizando o que foi visto até aqui, irmãos, a pregação é ordinária e normalmente a verbalização dos fatos do evangelho como interpretados por Deus. E o evangelho, novamente, nós não vamos ter tempo para discorrer sobre isso, mas o evangelho é o próprio Cristo e a sua obra. Não é simplesmente, irmãos, o evangelho não é a justificação pela fé, não é a adoção, não é a santificação. Essas coisas são os benefícios do evangelho que fluem do evangelho, mas elas não são o evangelho.
Quem é o evangelho? É Cristo e a sua obra como interpretados por Deus. Então, o que é a pregação? A pregação do evangelho é verbalizar, é contar, é falar, é ensinar sobre tais coisas. É dar testemunho do testemunho de Deus. É anunciar o que Deus revelou. Ele se revelou, irmãos, o autor dos Hebreus fala em Hebreus capítulo 1, de diversas formas, muitas vezes aos profetas, aos nossos pais, por meio dos profetas. Mas quando ele chama a sua igreja a fazer missão, ele entrega uma forma de falar dessa revelação, a pregação. Pregação e fala, proposições são inseparáveis, irmãos. Nós não temos como anunciar o evangelho de Cristo com movimentos do corpo. Isso não traz significado. Mas ao abrir a nossa boca, como Deus se revelou por palavras e explicou os seus atos, nós falamos dos atos dele e explicamos os seus atos. Essa é a pregação, irmãos. Então vem o segundo momento da nossa caminhada, que é o livro de Atos. Por favor, venha comigo. Já deixei aberto em Atos. Atos, irmãos. O livro de Atos, queridos, com a clareza solar, ele ensina a mesma coisa. Você não vê os apóstolos, por exemplo, fazendo pantomimas, teatros, impactos, até mesmo ação social. Eles cuidavam dos necessitados, mas veja aqui o ponto do argumento. Você não vê os apóstolos fazendo apresentações cênicas ou qualquer outro tipo de coisa. Os profetas até faziam algumas dessas coisas, irmãos, como meios da revelação, naquele momento da infância da igreja. Mas agora, com a maturidade da nova aliança, ainda que nessa transição entre a antiga e a nova aliança, o que é que nós encontramos os apóstolos fazendo, irmãos? Nós encontramos eles pregando e operando curas para autenticar a sua pregação, conforme o autor aos Hebreus fala em Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4, pregando e curando. Deixe-me lembrar, irmãos, aqui um princípio importante da interpretação do livro de Atos, né, diferentemente do que se tornou corrente no meio da igreja brasileira, que se diz que não se faz teologia no livro de Atos. Nós temos que afirmar o contrário, irmãos. Sim, se faz doutrina, sim, no livro de Atos. A questão não é se faz ou se não faz doutrina a partir do livro de Atos, mas sim como ela deve ser feita para que nós saibamos separar o que é temporário e momentâneo da situação particular da transição da antiga para a nova aliança e o que é permanente e perpétuo até a volta de Cristo que a igreja deve fazer. E somente uma boa teologia bíblica, irmãos, ela permite perceber essa transição e o que é para o momento apostólico, para o momento do estabelecimento da revelação da nova aliança, para aquilo que vai ser posterior. Novamente, irmãos, nós não vamos ter tempo para discorrer sobre isso, mas deixe-me avançar na questão desse tópico da pregação e das missões. Primeiro, considere no livro de Atos os seguintes dados, certo, irmãos? Há 18 menções à palavra pregação e seus derivados. 11% das menções da Escritura sobre pregação está em Atos. 20 menções à palavra ensinar e seus derivados. 8% de tudo que a Escritura fala sobre ensinar está em Atos. 29 menções à palavra testemunhar e seus correlatos. 12% de toda a Escritura. Veja, irmãos, a quantidade de usos da palavra pregar, ensinar, testemunhar e outras palavras semelhantes associadas ao quê? Quando se trata de missões, quando se trata de anúncio do evangelho, os verbos que descrevem a ação apostólica, o método apostólico são pregação, testemunho, falar, fala, ensino, sempre ligado a essa estrutura, a esse tipo de ação, irmãos. Isso aqui, queridos, condiz exatamente com a simplicidade da nova aliança em sua maior glória. Ora, que glória há em um homem se levantando no meio de outros homens e falando de fatos passados interpretados por Deus com efeitos no presente? Que glória há nisso? Os homens querem ver glórias aos seus próprios olhos. Os homens querem ver enfeites, querem ver ornamentos, querem ver riqueza, querem ver glória que atrai os sentidos. Mas o meio que Deus estabeleceu na nova aliança, irmãos, é exatamente assim. Sem glória alguma externa, para que exatamente a glória da substância se sobressaia ao externo. A simplicidade da antiga aliança está resumida aqui, irmãos. Pregação.
É a pregação, o método que Deus deu para a igreja. Aqui, irmãos, nós temos alguns exemplos concretos. Por exemplo, venha comigo para Atos 6, 4. Atos capítulo 6, desculpa, capítulo 6, versículo 4. Quando os apóstolos eles se veem numa situação em que até aquele momento eles concentravam em si todos os ofícios da igreja na Nova Aliança, então eles cuidavam também dos necessitados, dos pobres da igreja. Eles se veem na necessidade, então, naquele momento da história da redenção, de que os ofícios se separem. Então, o ofício diaconal vai seguir o seu caminho e o ofício da palavra e do pastoreio, que posteriormente vai ser dado aos presbíteros e já estava ali com eles atuando junto com os apóstolos. E o que é que eles falam, irmãos? Atos capítulo 6, versículo 4. E quanto a nós, os apóstolos dizem, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isto é, nós vamos nos dedicar à pregação. Há alguma dúvida de que isso era, irmãos, o que os apóstolos faziam? Veja ainda, Atos capítulo 10, versículo 42. Quando Pedro vai até Cornélio, veja o que é dito. E mandou pregar ao povo e testificar, dizendo que Deus mandou eles pregarem ao povo e testificar que ele, Cristo, é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e dos mortos. O que é que Deus mandou os apóstolos fazer? Pedro estava dizendo. Ele mandou a gente pregar. Ele mandou a gente testificar. Não foi inventar a roda. Não foi inventar métodos mirabolantes. Não. Deus entregou um método simples, que é aplicável a qualquer momento da história da humanidade, que fala ao coração do homem em qualquer momento, porque o coração do homem não mudou, irmãos. O coração do homem, desde a queda de Adão até hoje, é o mesmo. E Deus estabeleceu esse método para alcançar. Ainda veja Atos capítulo 15, versículo 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia. Por quê? Paulo, que é o evocado exatamente, corretamente, como o grande missionário que viajou cidades atrás, o que ele estava fazendo com Barnabé? Para que ele se demorou em Antioquia? Ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Considere também, irmãos, aqui em Atos, os ápices das narrativas de evangelização apostólica. Quando você chega, por exemplo, em Atos capítulo 2, voltando um pouco comigo, Atos capítulo 2, o primeiro ato da igreja no sentido de evangelização sob a nova aliança, após o derramar do Espírito Santo, qual foi? Foi pregação, irmãos. Atos capítulo 2, versículo 14. Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Ele ergueu-se, dizendo: atentai às minhas palavras. Ainda, irmãos, você chega, Estevão, capítulo 7, versículo 2. O que é que ele faz? Pregação. Paulo, Atos, capítulo 13, versículo 5. O que é que ele faz? Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, que iam também como auxiliar João. Então veja, irmãos, todas as narrativas elas mostram a mesma coisa. Há um ponto interessante aqui, irmãos, há uma situação interessante que é o livro, que é a situação com Cornélios. Eu quero ainda, nesse último argumento, de tantos que poderia ser tirado do livro de Atos, apelar para esse. Veja a situação de Cornélios. Cornélio era um gentio, piedoso, que devotava-se ao Senhor por meio do judaísmo da época. E o que acontece? Esse homem, versículo 3 do capítulo 10, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Veja, o anjo aparece a Cornélio e a mensagem que o anjo tem para Cornélio é: chama Pedro. Chama Pedro. Vem comigo para o versículo 33, irmãos, desse capítulo, do capítulo 10. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então,
falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo e aceitável. Esta é a palavra de Deus, que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Agora veja o versículo 44. E ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Está percebendo os verbos que são utilizados aqui, irmãos? E veja que coisa interessante. Um anjo aparece a Pedro, e o próprio anjo poderia pregar o evangelho, mas Deus estabeleceu que o meio de missões, o meio de alcançar o pecador, não era por pregações angélicas, era pela pregação dos seus servos. O anjo aparece e manda chamar Pedro. Para quê? Para que Pedro pregasse. Para que Pedro pregasse a ele, irmãos. Tome esse desafio, querido. Na sua leitura anual da Bíblia, leia o livro de Atos, circulando, ou marque em outra cor, o método que você achar melhor para fazer esse destaque, as palavras e seus derivados: pregação, testemunho, ensino, falar quando estiver associado à pregação, anunciar, e você vai ver como que o livro de Atos vai ficar colorido, como que o livro de Atos vai ficar marcado, porque esse é o método que Deus estabeleceu. Você verá que a pregação é o método que Deus estabeleceu, é a genuína prática apostólica de missões. Nós não precisamos inventar a roda. Inclusive aqui, irmãos, isso mostra a ênfase que tem que estar nos nossos cultos. A ênfase da prática apostólica, tanto para alcançar os outros, como para a sua prática interna, mostram qual é a primazia no culto. É a pregação, é o anunciar da palavra de Deus. E agora, irmãos, venham para as epístolas, por favor. Aqui nós vemos a descrição da prática apostólica. Veja o que o próprio apóstolo fala da prática. Vem comigo para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15 e o versículo 17. Romanos 10, versículo 13 a 15. E por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Agora veja o versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Com muita clareza, irmãos, o apóstolo Paulo afirma a importância e o método que Deus estabeleceu para missões, para evangelização, que é a pregação, o anúncio da sua obra. Venha para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e versículo 21 a 25. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Agora veja o versículo 21 a 25. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Para os que são chamados, tanto judeus como gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora veja, irmãos, aqui, o que vimos nos evangelhos, o que vimos no livro de Atos, na prática apostólica, e o que até vimos na descrição do apóstolo, tem um peso muito importante aqui nessa questão. Porém, há aspectos que se misturam, como, por exemplo, a questão dos milagres, como um momento extraordinário da revelação e da história da redenção, no qual eles viviam e foram agentes nesse momento. Por causa disso, irmãos, ou melhor, por uma falta de uma teologia bíblica correta, muitos se agarram a essas coisas e confundem, tiram conclusões equivocadas e até usam tais coisas como contra-argumento ao que está sendo falado aqui. Isso gera mais dificuldade na lei da questão. Entretanto, irmãos, quando nós nos deparamos com uma
orientação apostólica àqueles que seguiriam o trabalho pastoral e as missões após o fim daquele momento extraordinário e a transição que eles estavam vivendo, as questões elas ficam claras e passamos a discernir, sem dúvida, o que realmente estava posto anteriormente. Qual é o método que Deus estabeleceu? Portanto, irmãos, vejamos a orientação que Paulo dá a 2 pastores que não eram apóstolos e que iriam continuar o trabalho apostólico naquele momento de transição, quando os apóstolos estavam concluindo o seu trabalho. O próprio apóstolo Paulo precisa morrer em uma dessas epístolas. Primeiro, a Timóteo, a quem Paulo ordenou claramente que ele cumprisse o seu papel de evangelista. Venha comigo aqui, por favor, para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Ele diz: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Faz o trabalho de evangelista. Como? O que mais Paulo diz que esse evangelista deveria fazer? O que é? Venha comigo para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, todas aqui atribuições e características morais da piedade, apto para ensinar. O que ele deveria fazer? Deveria ser um excelente gestor de empresa, de organização, deveria ser engraçado para fazer piadas. O que ele deveria ser? Apto para ensinar. Porque o ensino é a pregação o meio que Deus estabeleceu. Ainda, irmãos, em 1 Timóteo 4, 6, expondo estas coisas aos irmãos, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Versículo 11 desse mesmo capítulo. Ordena e ensina estas coisas. Versículo 13 do mesmo capítulo. Até a minha chegada, aplica-te, dedica-te à leitura, exortação e ensino. Ainda, irmãos, veja o capítulo 5, versículo 17. Deve ser considerado merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Capítulo 5, versículo 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Agora veja o versículo 2 do capítulo 6, o finalzinho. Ele diz: ensina e recomenda estas coisas. Versículo 17 do mesmo capítulo 6. Exorta aos ricos, etc, etc. Queridos, isso só em 1 Timóteo. E aqui foi apenas alguns versículos que falam sobre isso. Veja 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que você ouviu da minha pregação, prega a outros para que outros possam pregar. O método que Deus estabeleceu, irmãos, para anunciar o seu evangelho. Ainda nesse capítulo, veja o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 24 e 25 do mesmo capítulo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus conceda não só arrependimento, lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Agora veja ainda, irmãos, o capítulo 4, versículo 1 a 5, vamos enfatizar aqui o versículo 2. Conjuro que perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. O momento mais solene, irmãos, o momento mais solene das epístolas de Paulo a Timóteo é esse. Ele conjura Timóteo perante Deus e Cristo, e enfatiza o aspecto escatológico da volta de Cristo do juízo final, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. O que é que você tem que fazer, Timóteo? Custe o que custar. Quer seja oportuno, quer não seja oportuno. O que é que você vai se desgastar?
Pregar a palavra. Pregar a palavra. E ainda, irmãos, versículo 24 desse mesmo capítulo, versículo 17 desse mesmo capítulo, ele diz, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente compreendida. Isso aqui, irmãos, só em Timóteo. Nós ainda temos em Tito, capítulo 1, versículo 9, o presbítero tem que ser apegado à palavra, que é a segunda doutrina, para ser capaz de exortar pelo reto ensino e convencer. Tito 2, 1, tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Tito 2,15, dize estas coisas, exorta e repreende. Tito 3,9, evite discussões insensatas, etc, etc. Queridos, tudo isso aqui é para mostrar uma coisa. Deus estabeleceu um método eficaz e a igreja não precisa inventar a roda para evangelizar. Privadamente, você se relaciona com as pessoas, o que você vai fazer? Você vai estar ali sendo um crente no Senhor, falando de quem Cristo é, do que Ele fez, dizendo o significado de tudo isso, como aquilo afeta a vida dele hoje e na eternidade. Você é pastor, você não vai se preocupar em fazer, como a gente chama aqui no Nordeste, munganga, fazer todo tipo de coisa que a cultura fica demandando. Não. Simplicidade. Pregar o evangelho no culto, pregar o evangelho onde você estiver. Isso, irmãos, é o método que Deus estabeleceu para fazer missões. O que encontramos nas Escrituras, portanto, irmãos, é a ordem de evangelização clara e abundante, o que passou a ser chamado de missões. E que junto com essa ordem temos por prática e por diretivas claras a ordem do método, a pregação pública e privada do evangelho. Pregação, irmãos, não outros métodos culturalmente inventados ou demandados, não. Deus entregou aquele método que é aplicável a qualquer era, que é condizente com a simplicidade do evangelho e da nova aliança do pacto da graça. Aquele método que alcança o coração do homem em qualquer época. A pregação. A pregação. Pedro fala que Noé pregou o evangelho. O próprio Pedro pregava o evangelho. Veja os momentos da história da humanidade. E era pregação. Então, irmãos, precisaríamos meditar sobre a doutrina bíblica da pregação. E isso demoraria muito e muito mais tempo. Porém, como introdução e como encerramento dessa palestra, eu encorajo a igreja a tanto abraçar essa verdade do método que Deus estabeleceu e aquietar o coração nas angústias que a nossa cultura fica demandando e homens com suas visões particulares de métodos e métodos sem fins. E para o estabelecimento dessa doutrina, ler o nosso Catecismo Maior. Embora muitos livros podem ser recomendados, né, irmãos? Aqui há uma síntese, é um resumo do que nós professamos sobre a doutrina da pregação, da pergunta 154 a 160. Que Deus, irmãos, nos abençoe, nos faça crer corretamente sobre esse assunto, as missões, nos faça efetivamente missionários, isto é, pregadores do evangelho, nos tire toda vergonha e nos dê intrepidez, pública e privadamente, para falar da sua obra e do seu amor em favor dos pecadores. Deus nos abençoe, irmãos. Presbítero Danilo. Christopher, muito obrigado, querido, pela palavra. Aproveitar você aqui para orar com você, para orar também com esses irmãos, louvar a Deus por esse tempo. Então, depois a gente partir para os encerramentos. Quero chamar você a fechar seus olhos, a curvar sua cabeça, então, e orar junto comigo, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Primeiro, pela palavra que a gente ouviu agora e também louvar a Deus, né, por esse tempo que nós temos experimentado com o Senhor durante esses 4 anos. Vamos orar, então? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, te rendemos graças, porque a palavra do teu evangelho chegou até nós. Te louvamos porque a palavra do teu evangelho, proclamada lá em Gênesis, chegou até nós hoje, no século 21, na tua igreja, no Brasil, e em cada um de nós aqui, e tudo isso por causa da tua graça e da tua bondade. Obrigado, Senhor, pela vida e pelo ministério de Christopher, que o Senhor continue a o abençoar, continue a abençoar sua família, sua igreja, e que Deus, a cada dia que passe, ele possa crescer no Senhor e continuar um servo do Senhor como assim o é. É assim que nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Christopher, queria mais uma vez te agradecer pelo tempo, né, por essas palavras, essa mensagem
que alcançou o nosso coração, e louvar a Deus por você e pela sua família. E a você que nos acompanhou até agora, quero agradecer a você por ter nos acompanhado durante todo esse momento, louvar a Deus por esse primeiro dia, por esse tempo que a gente teve, e já convidar você a estar conosco amanhã, às 16 horas. Nós iremos compartilhar o link com você, então você poderá, nesse segundo momento, amanhã, com o Christopher novamente, continuar nessa trilha que nós começamos hoje, pensando sobre a missão e a ortodoxia. Então, boa noite, que você fique com Deus, Deus abençoe e até amanhã.